versículos 7 e 8. O texto diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Amém. Meu Deus, declaramos nossa confiança no Senhor, nossa dependência do mover do Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, a nossa, ó Deus, inteira confiança na ação e manifestação da Tua graça nesse lugar. Para que, como oramos antes, não apenas a instrução da Tua palavra nos alcance, mas o propósito para o qual ela tem sido enviada, aquilo que o Senhor predeterminou no Seu conselho, para esse tempo e para essa hora, se cumpra plenamente em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu quero abrir essa conferência de mulheres sem pregar nada específico só para as mulheres. Eu pensei, eu tentei, eu planejei muita coisa, mas eu senti que a direção de Deus é estabelecer um alicerce em cima do qual muita coisa vai ser construída nesses dias. No ano de 2007, no finalzinho de 2007, na verdade no dia 31 de dezembro, eu me lembro de um momento que eu estava espiritualmente vivendo, de querer mais profundamente as coisas do Senhor. E eu me lembro de ter terminado de almoçar e eu simplesmente empurrei o prato para o lado. Eu olhei para minha esposa, era dia 31 de dezembro, estávamos pertinho da virada do ano. Eu olhei para minha esposa, na hora que eu empurrei o prato de lado, falei para ela, nas próximas 3 semanas, durante os próximos 21 dias, eu não vou ingerir absolutamente nada a não ser água. E ela assustou, eu nunca tinha feito nenhum jejum maior do que 2 semanas só na água. E ela falou, Deus está te dando alguma direção para fazer isso? Eu falei, não, eu vou fazer porque eu quero. Eu não quero apenas jejuar, eu quero mais de Deus. Eu quero entrar num lugar mais profundo. E eu comecei em 2008, numa dedicação, numa pegada de busca a Deus, como faz tempo que eu não tinha. Eu decidi que eu ia ler a Bíblia várias vezes aquele ano. Eu cheguei a ler num mês só a Bíblia 2 vezes. Uma delas em 9 dias, fiquei quase louco, mas li. Eu decidi que eu ia tirar tempo orando. E logo depois, no dia 21 de janeiro, já tinha terminado aquele propósito, né? Logo no início de fevereiro, nós tivemos uma reunião na nossa igreja. Era uma terça-feira à noite. Era uma reunião com os nossos líderes das células, nossos grupos nas casas. Era supostamente só uma reunião de treinamento. Mas enquanto a gente estava orando no início da reunião, alguém decidiu passar a mão no violão e cantar uma canção do Marcos Witt. Eu te busco, te anelo, te necessito. Enquanto essa pessoa estava cantando essa canção, eu sinceramente não sei até hoje explicar o que foi que aconteceu. Alguém no final da reunião disse, pastor Luciano, será que alguém anotou a placa do caminhão que atropelou a gente? Porque de repente, querido, a glória de Deus, ela não desceu, ela caiu, ela despencou de fazer galo na cabeça da gente. Num instante, como se alguém apertasse um botão ativando o modo glória, eu brinco com isso. Aquele ambiente se transformou, a glória de Deus entrou naquele lugar e foi como se tudo fosse combinado, ensaiado. A diferença é que todo mundo foi surpreendido com a mesma coisa. Era gente se ajoelhando, se prostrando, botando a cara no chão por todo o salão e começou uma choradeira. Eu mesmo chorava descontroladamente. E o que eu senti muito forte foi um senso de arrependimento. E aquele sentimento de arrependimento era justamente por não estar buscando a Deus como nós deveríamos buscar. E na hora que aquilo bateu dentro de mim, eu gostaria de poder estar te contando agora que eu de fato cooperei com Deus, que eu me entreguei àquilo, mas a verdade não, eu fui bem carnal. A verdade, fui leviano, insensato. Dentro de mim surgiu uma reação, uma indignação. E eu falei, Deus, eu não acredito nisso. Eu acabei de sair do maior jejum da minha vida. Eu estou orando e adorando e lendo a Tua palavra como há muito tempo eu não faço. Jejuando como eu nunca fiz. E a minha reação foi, se isso não está bom para você, quando é que vai estar bom? Eu sei que isso não é jeito de falar com Deus. Aliás, se eu fosse Deus e alguém falasse desse jeito comigo, graças a Deus que eu que não sou Deus. Porque se eu sou Deus e alguém fala comigo desse jeito, eu acho que eu esmago que nem um inseto.
Mas naquela hora Deus falou comigo de uma forma tão amorosa, que foi constrangedora. O que Ele me disse foi o que eu quero usar como tema dessa mensagem hoje. A resposta que eu ouvi naquele dia foi: até que nada mais importe. Deus me disse, quando você chegar ao ponto onde nada, absolutamente nada, é mais importante para você do que a minha presença, você chegou ao lugar onde eu espero que você chegue. Deus me disse, o que você tem feito nesses dias é apenas melhorar a sua performance de busca. Você não aumentou o seu interesse por mim. Você melhorou a performance de busca. Você resolveu quebrar o seu recorde de jejum. Você resolveu orar mais horas do que orava antes. Você resolveu ler a Bíblia mais vezes. Mas Deus me disse, você não está fazendo isso com prazer. Aliás, em alguns momentos isso parece mais um castigo para você. Porque para que você consiga ler a quantidade de vezes que você me prometeu ler a Bíblia esse ano, você muitas madrugadas está lá quase dormindo em cima da Bíblia, mas não pode, tem que cumprir a sua cota, senão não vai dar tempo. Se você não ler aquele tanto todo dia, não vai dar tempo de você pagar o que me prometeu. E de sua vontade era estar deitado, dormindo, você está ali sem vontade nenhuma, simplesmente porque se impôs quase que um castigo de ler mais. Mas o seu coração não está movido de paixão. Deus me disse, eu não estou falando essas coisas para pôr um peso sobre você. Eu não estou falando essas coisas para acusar você. O Senhor me disse, na verdade, muito maior do que o seu interesse de estar comigo e ter comunhão comigo, é o meu interesse de ter você, de ter comunhão com você. Naquela hora, querido, meus olhos começaram a se abrir. Porque muitas vezes nós confundimos a ideia e o conceito do que é buscar a Deus. Na verdade, quando você lê o livro de Atos e percebe o discurso do apóstolo Paulo na cidade de Atenas, o maior palco da filosofia do mundo da sua época, ele deixa muito claro a razão pela qual Deus criou o homem. Lá em Atos, no capítulo 17, no versículo 26, Paulo nessa pregação, versículo 26 e 27, ele diz que Deus de um só homem fez todas as raças e tribos dos homens. Aí ele entra o versículo 27 dizendo assim, para que buscassem a Deus. A razão pela qual a humanidade existe, a razão pela qual eu e você existimos, a razão pela qual um dia Deus criou o ser humano, é claramente detalhada ali, para que buscassem a Deus. Eu e você existimos para buscar a Deus. Você pode dizer amém? Amém. Fala para o vizinho que vai te dar um livro de presente no final da reunião. Fala para ele, eu e você existimos para buscar a Deus. Agora, olhe para cá um instante. Não é só buscar a Deus de qualquer forma. Não é só buscar a Deus de qualquer maneira. Por boca do profeta Jeremias, Deus disse assim, buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, o homem não foi criado para buscar a Deus apenas como se isso fosse parte da sua rotina, da obrigação a ser desempenhada, de uma performance que dia a dia para o crente tem que ser incrementada. Na verdade, o que Deus esperava desde o início não era apenas que nós o buscássemos, mas que a gente quisesse fazer isso. Alguns anos atrás, eu fui conversar com um casal que estava em pé de briga. O marido indignado diz, pastor, falando da esposa que estava sentada lá, essa mulher é uma louca. Eu falei, calma, Jó chamou a mulher de louca, acho que ele tinha razão, vamos ver se você tem razão. Ele diz, nós estamos aí perto de 20 anos de casado. Eu era recém-casado, eu lembro que faz muito tempo. E na época 20 anos parecia muito. Perto de você, foi tão rápido, foi tão pouco, meu homem. Meu Deus, a noite está rendendo. E naquela hora ele falou, pastor, nesses quase 20 anos de casado, essa mulher sempre fica me alugando, porque queria que eu fosse no supermercado com ela. Pastor, eu odeio supermercado. Falei, não é só você, muitos homens também odeiam, mas me conta a história. Ele falou, depois de quase 20 anos, não sei se era um pouco mais de 20, quase 20, ele disse, resolvi com essa mulher no supermercado. O senhor acredita no que ela me falou quando nós voltamos? Ela me disse que nunca mais quer que eu vá com ela no supermercado. A hora que ele falou isso, a irmã levantou o dedinho, tipo, posso falar? Falei, sua vez. Ela disse assim, pastor, eu nunca quis que ele fosse comigo no supermercado. Quando ela falou isso, ele quase endemoniou. Pensa num cara que perdeu o controle. É uma louca, eu tenho testemunho. Eu falei, calma, agora é a vez dela.
Falei, irmã, eu acho difícil você nunca ter querido que ele fosse com você no supermercado. As irmãs têm uma maneira diferente de relacionar com o supermercado do que os homens, do que os varões, por exemplo. Por exemplo, todo homem, eu vou falar aqui em nome do sindicato, não importa quão brilhante seja a mente dele, quando o assunto é tarefa doméstica, ele sofre um emburrecimento profundo. Ele pode ter saído do banheiro antes de ir para o supermercado, viu que acabou o papel higiênico, mas se a mulher não coloca na lista papel higiênico, ele não compra. Parece que ele perde a capacidade, né, de ser proativo. Se na lista do homem lá, por exemplo, tiver uma lata de leite condensado, o que ele vai fazer? Ele vai passar na prateleira e pegar uma lata, porque está escrito uma lata na lista. A mulher não, ela pega, olha atrás as receitas. Essa eu não tenho. Se tiver 3 receitas novas, vão ser 3 latas de leite condensado. E não tem certo ou errado, irmão. Ela, obviamente, deveria levar mais tempo para voltar a pegar as latas. Ele vai voltar mais depressa. Mas a verdade é que a mente dos dois processos diferentes. Algumas irmãs acreditam que, às vezes, o marido, além de aceitar ir no supermercado, ele ainda vai ter um momento romântico, abrir o coração. A relação que ele não discute em casa, ele vai discutir em público. Então, eu queria entender o que é que estava na cabeça dela. Eu achei que ela estava exagerando, mas ela me pareceu ser a mais sensata ali de todos nós. Ela me disse, pastor, eu nunca quis que ele fosse no supermercado. O que eu queria é que ele quisesse ir. E o que ela falou foi tão profundo que levou uns 5 a 10 minutos para entender. Eu falei, irmã, reformula. Ela disse, pastor, eu não queria que ele fosse. O que eu queria é que ele quisesse ir. Porque do jeito que ele foi, estava evidente na cara dele o tempo todo que ele não queria estar ali. Estava evidente que ele tinha se colocado debaixo de uma espécie de punição, de um castigo, para estar lá comigo. O tempo todo reclamando disso, daquilo, está demorando, não sei o quê. Era evidente que ele não queria estar lá. Então, se ele não queria estar lá, ele não precisava estar lá. Minha única expectativa não é que ele fosse, é que ele quisesse ir. E se ele não consegue querer ir, eu prefiro que ele não vá. Nesse dia, nessa terça-feira à noite, que Deus nos atropelou, o Senhor falou comigo da mesma forma. O que eu quero de vocês não é que vocês me busquem. O que eu quero é que vocês queiram me buscar. Há uma diferença muito grande, querido, entre apenas buscar e às vezes parecer que a gente está se colocando debaixo de uma punição. E você de fato ser movido por um profundo desejo de encontrá-lo. Quando a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, Deus está dizendo a busca para a qual você foi criada. A busca que vai produzir resultado. É quando você lá do íntimo, de fato, deseja encontrar o Senhor. Desde que Deus criou o homem, o primeiro casal, Adão e Eva, lá no jardim do Éden. Eu gosto de dizer que ele não respeitou nem a lua de mel do casal. Ele estava ali todo santo dia, querendo ter comunhão com eles. Sabe o que ele estava dizendo? Eu criei vocês para me relacionar com vocês. O Salmo 25:14 diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Deus dará a conhecer a sua aliança. Agora, Deus nos dotou de vontade, nos deu a capacidade de livre-arbítrio, poder de escolha, autodeterminação, chame como você quiser. Porque em momento algum Ele quis impor sobre você fazer coisa alguma. Ele pode até te dar bons conselhos. Deuteronômio 30:15, eis que põe diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ele pode dar bom conselho, dizer, escolhe vida. Mas ele está dizendo, eu espero que a escolha seja sua. Que você faça a sua própria escolha. E quando Deus espera que você o escolha, querido, não é por pressão dele, não é por medo do inferno, não é porque você se permite programar-se a si mesmo dentro da religião a fazer isso. O que ele espera de cada um de nós é que a gente possa ser movido de desejo para com a pessoa dele. Movido de uma vontade de buscá-lo. Algo que me assusta, querido, no tempo em que nós estamos vivendo. Deixa eu tentar te ajudar a entender isso, usando uma frase, eu acho mais bonito falar que eu peguei emprestado do que eu roubei, de C.S. Lewis. C.S. Lewis disse, o cristianismo, se é falso, não tem nenhuma importância. Se é verdadeiro, ele tem infinita importância. Ele conclui dizendo que ele não pode ter é moderada importância. Ou isso tudo é exatamente o que a gente crê que é e deveria ser da mais alta, absoluta e infinita importância, ou não deveria ter valor algum. O problema é que a maioria dos crentes se relaciona, querido, com a fé, com Deus, com o cristianismo, como se ele fosse mais ou menos importante.
E muitos de nós temos pecado, querido, não é por não buscar a Deus. Alguns de nós aprendemos a cartilha, fazemos direitinho a lição de casa, a gente aprende a ir aos cultos, a gente sabe o que tem que fazer. Alguns de nós temos até a disciplina do tempo diário com Deus, mas muitas vezes o que está nos faltando, querido, é o desejo, é a paixão pela presença dEle. E nós temos falhado quando estamos buscando a Deus sem sermos profundamente atraídos por Ele. Naquele dia Deus falou comigo muito forte em cima desse texto de Filipenses que nós lemos. A afirmação que o apóstolo Paulo está fazendo, querido, é de um peso extraordinário. Ele diz, o que antes para mim era lucro, era importante, perdeu o brilho, perdeu o valor. Ele diz, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele está dizendo, conhecer a Jesus é algo tão extraordinário, é algo tão espetacular, é algo tão maravilhoso, é algo que me atrai tanto, é algo que me fascina tanto. Eu sou tão obcecado por Jesus, que qualquer outra coisa que um dia foi importante, comparado com o que Ele é, deixou de ser importante. Deus me disse, você vai chegar aonde eu quero que você chegue, quando nada mais for importante para você, como a minha pessoa é, como a minha presença é. Aquele dia Deus me fez lembrar de algumas coisas. Exatamente um ano antes, fevereiro de 2007. Essa reunião foi em fevereiro de 2008. Nós saímos de um culto abençoado. Tivemos um fim de semana, uma conferência de avivamento. E já tínhamos a quinta noite, isso foi na sexta noite, a segunda noite de conferência. Tinha sido um tempo poderoso. E quando saímos depois do culto, o pregador que estava conosco, um amigo meu, ele disse para mim, Luciano, eu estou na correria, viajando bastante, eu estou feliz que eu vou poder não só descansar amanhã cedo, porque a gente não tem nenhum evento tão cedo, mas falou, cara, eu queria espairecer um pouco, será que além de comer alguma coisa, a gente não podia rir um pouquinho, quem sabe até ver um filme? Falei, vamos ver um filme. Falei, um dos meus pastores tem aqui uma sala de TV daquelas, era um baita de um telão, quando a TV de plasma de 50 polegadas era novidade, um surround daqueles. Passamos numa locadora, lembra disso? Quando tinha locadora, que você ia pegar o filme. Passamos numa locadora que ainda estava aberta, pegamos um filme de ação, daqueles que, né, homem gosta de ver. Eu, de vez em quando, por amor, assisto uns filmes mariquinha com a minha esposa. Irmão, é só por amor. Porque se não chacoalhasse, não tremer a televisão, o vídeo, a sala, o sofá, parece que não é bom o suficiente para nós. Mas aquele dia a gente foi atrás de algo que a gente queria. E quando nós chegamos na casa desse pastor da nossa equipe, a gente estava se ajeitando para pôr o filme, já tínhamos comido. O pastor, que tinha uma sala de oração, que era um sonho na casa dele, perguntou para os músicos da equipe que estavam acompanhando o pastor, você já conhece minha sala de oração? Disseram, não. O pastor foi o único que conhecia, dizer, eu conheço. Ele falou, eu vou mostrar para vocês. Eu falei, vai nada. E ele me olhou assustado. Falei, ninguém sai dessa sala. Falei, nós sabemos o que é que vai acontecer se a gente entrar naquela sala. Nós vamos começar a orar. E nós não vamos mais sair de lá hoje. E nós viemos aqui para ver um filme. Irmão, eu sei, falando hoje, é a coisa mais ridícula do mundo. Mas foi isso que eu, o pastor de toda aquela equipe, falei. Nós viemos aqui para ver filme, ninguém vai para lugar nenhum. E nós sentamos, assistimos o filme. Irmão, pensa num filme. Josué, pensa num filme ruim. Mas ruim. Daquele que você diz, não, é brincadeira, esse negócio tem que melhorar, porque não tem como ficar pior. Eu não sei quem já teve essa sensação, você pensa, vou desligar. Você diz, não, mas eu paguei. Eu vou ver, vou dar mais uma chance. Aí vai dando mais raiva, e você quer dar mais chance, mais raiva. Agora, irmão, pensa num filme ruim, ninguém se divertiu, ninguém gostou, e quando terminou, além da gente estar arrasado, não ter diversão, o que todo mundo sentia era um grande vazio espiritual. Toda aquela unção, aquela glória, aquela presença com a qual nós saímos da reunião, parece que tinha sumido toda. A gente se olhou, um na cara do outro, todo mundo com vergonha. Eu não lembro quem foi que teve a coragem de dizer primeiro, mas alguém disse, eu acho que a gente pecou. A gente se arrependeu ali mesmo, orou, pediu perdão a Deus. No dia seguinte, o sábado, a glória de Deus veio, e como diz o mineiro, veio com força no culto. Então, quando terminou o culto, esse amigo meu olhou para mim e falou, eu acho que Deus perdoou a gente de ontem. Porque ele veio com força. E o negócio passou, já fazia um ano. Agora, um ano depois, a gente nessa sala, na reunião, né, dos nossos líderes, o Espírito Santo me disse, no ano passado,
Você trocou a minha presença por um filme. Eu falei para ele, não é justo você jogar isso na minha cara um ano depois. A palavra diz que o Senhor perdoa os nossos pecados, que o Senhor não lembra mais deles, que o Senhor lança no fundo do mar. Aliás, alguém disse, se você misturar as duas frases, dá para dizer que Deus jogou no mar do esquecimento. Falei, vai pegar de volta para jogar na minha cara? O Espírito Santo me disse, você acha que se arrependeu, mas seu único arrependimento é porque, na verdade, o filme foi ruim. Ele me disse, se o filme tivesse sido bom aos seus olhos, você nem tinha percebido a troca que você fez. Eu já falei para ele, vamos parar de contar essa história, de me expor, de me humilhar, de me fazer passar vergonha. Mas eu espero que a carapuça lhe sirva de alguma forma essa noite. Porque muitos de nós, querido, temos constantemente deixado essa presença que a gente disse é a coisa mais importante. A gente tem deixado ela para um segundo, para um terceiro, para um quarto, para um quinto plano. Deus começou a falar algo ao meu coração naquela noite, que me trouxe muito temor. E naquele momento houve arrependimento genuíno. Eu não vou me estender muito, eu quero fechar com essa ideia. Naquela manhã, pela manhã, enquanto estava no meu tempo devocional, teve um texto da Bíblia que chamou a minha atenção, e eu quero que você abra lá comigo, porque é dele que nós vamos encerrar. Isaías capítulo 5, versículo 11. (11 e 12). Diz assim, ai dos que se levantam pela manhã, e seguem a bebedice e continuam até a alta noite, até que o vinho os esquenta. Liras e harpas, tamborins e flautas, e vinho há nos seus banquetes. Porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Não, desde o momento que eu li isso pela manhã, esse texto se agarrou no meu espírito, não me largava. Ele ficou martelando na minha cabeça o dia inteiro. Eu dizia, Deus, eu acho que você errou de endereço. Eu nasci num lar cristão. Nós somos criados distantes da bebida. Esse negócio não é para mim, não. Mas o dia inteiro esse texto voltava, vai dos se levantam pela manhã e seguem e continuam até alta noite na bebedice. E nessa hora, quando nós tivemos aquele momento na reunião, ele disse, eu estava tentando falar com você desde manhã e você não me permitiu falar o seu coração. Deus me disse, essa embriaguez da qual estou tentando advertir você, não é uma embriaguez física literal. Aliás, em Lucas 21, Jesus diz, guardai-vos, ele está falando do tempo do fim, para que os corações de vocês não se sobrecarreguem de embriaguez. Quando Jesus fala do coração, ele não está falando de embriaguez literal, causado por bebida literal. O texto está dizendo, e ao usar a figura da bebida, irmão, desde que a humanidade existe, parece que as festas eram regadas por alguns elementos comuns em todos os lugares, em todos os tempos. Comida, bebida e música. Ele está falando de gente que se levanta e desde amanhã começa a embebedar até a noite, vai terminar com banquete, com música, mas a verdade é que Deus está falando de coisas que entretêm o coração do homem, mas ele termina dizendo, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. E a pergunta que eu quero fazer nessa noite é o que pode estar embriagando você? A Bíblia diz que Noé se embriagou, querido, com a sua própria vinha. Era costume dos povos antigos celebrar o momento da colheita numa verdadeira oferta de gratidão ao Senhor. E no momento em que ele vai celebrar a bênção que Deus lhe deu, justamente nesse momento de celebrar a bênção, ele se embriaga com o fruto da própria bênção. Eu tenho visto isso na vida de muita gente. Gente que orou e pediu a Deus que prosperasse. E depois se embriagou com a própria bênção de Deus, a ponto de se esquecer do Deus que o abençoou. Aquele dia Deus me fez entender isso através de uma analogia. Meu filho Israel, 7 anos atrás, estava com 10 anos. Na época, eu apareci em casa com um videogame que ainda era novidade, o PlayStation 2 na época. Pensa num menino que ficou feliz. Me abraçou, me beijou, mas fez a maior festa.
Mas, irmão, não precisou de muito tempo. Eu comecei a ficar com raiva. Na verdade, eu comecei a ficar com ciúme daquele videogame. Eu moro até hoje perto do aeroporto. Então, muitas vezes, eu esperava um momento em que o avião aterrissasse. Aí eu ligava meu celular, avisava minha esposa. Então, ela saía de casa. Era o tempo de eu sair do avião, pegar a mala. Eu já estava encostando, me pegava e levava para casa. Então, quando a mamãe saía, eles já sabiam que eu tinha chegado. Papai vai aparecer. Quando a gente entrava em casa, eu tenho viajado nos últimos anos 2, 3 dias toda semana. Quando eu entrava em casa, esses dois faziam a maior festa. Mas depois do bendito videogame, quando abri a porta, a Lisa estava lá me esperando. Eu nunca vou esquecer isso, tá, filho? E o Israel não aparecia. Dizia, filho, cadê você? Já vou, só vou passar de fase. Irmão, fui pegando uma raiva daquele videogame. E teve um dia que eu quase joguei ele pela janela. O videogame, não o filho. O Espírito Santo me fez lembrar dessa história. Quase como quem pergunta, você lembra disso? Falei, lembro. Ele me disse, vocês fazem a mesma coisa comigo o tempo todo. Muitas daquelas coisas que vocês me pedem, e que eu atendo, e que eu respondo, e que enche o coraçãozinho de vocês de alegria. Às vezes são essas as coisas que embriagam vocês e afastam vocês de mim e da minha presença. Quando ele diz até que nada mais importe, querido, não é só quando o pecado e as coisas ruins perderam o seu valor. É quando mesmo coisas que são boas, mesmo coisas que são lícitas, não podem concorrer com ele. Em Lucas 14, alguém olha para Jesus e diz, bem-aventurado aquele que comer pão com você no reino de Deus. Jesus diz, falando em comer pão, o dono do reino preparou um banquete, mandou chamar os convidados, mas os convidados apareceram só com as suas desculpas. Comprei um campo, não posso ir. Vou comprar um campo, pensa comigo. A maioria de nós ia ver isso como bênção, talvez até como resposta de oração. Quem não quer adquirir uma propriedade, seja para si, para o seu negócio, para o seu ministério. Irmão, todo mundo vai olhar isso como bênção. Eu estava celebrando com o pastor Josué agora há pouco o que foi a bênção de Deus dessa propriedade na vida dessa igreja. A gente vai olhar para isso como resposta de oração, como bênção de Deus. Ninguém vai ver como algo ruim. Mas quando aquilo que é bom pode até ter o rótulo adjetivo de bênção de Deus, de resposta de oração, se torna um concorrente ou uma desculpa para que a gente não atenda o convite para o banquete, que é o lugar da intimidade. Aquilo que em si não é ruim passou a ocupar um lugar que não lhe pertence. O segundo dá outra desculpa e diz, comprei 5 juntas de bois, não posso ir. Juntas de bois, irmão, eram os tratores da época. Significava aumentar a produtividade da terra. Isso significa o quê? O seu negócio crescendo, avançando, capacidade de produção, de gerar recursos, melhorando. Nenhum de nós ia olhar para isso como coisa ruim. Talvez a maioria de nós diria, bênção de Deus, resposta de oração. Mas se aquilo, querido, que tem cara de bênção de Deus e de resposta de oração, afasta a mim e você do lugar da intimidade, você está ocupando um lugar errado na nossa vida. O terceiro diz, casei-me, portanto não posso ir. Irmão, depois de Deus, o casamento foi a maior bênção da minha vida. Não dá para chamar isso de ruim, é instituição do próprio Deus. Mas nem isso tem o direito de concorrer com o lugar que só Deus deveria ter no meu e no seu coração. Sabe qual era o problema dos fariseus, querido? Não era falta de performance espiritual em termos de busca. Os caras oravam, jejuavam, davam dízimo, mas haviam perdido a paixão há muito tempo. Aliás, quando você olha para a igreja de Éfeso, uma das 7 igrejas da Ásia mencionada no Apocalipse, a performance deles é altíssima. Eu quero que você já fique em pé para parecer que está acabando. Continua me ouvindo, mas já fique em pé para dar aquele psicológico que está terminando. A performance deles é altíssima. O Senhor diz, eu conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança. Irmão, pensa numa igreja dedicada. E de suportastes provas por causa do meu nome, e não desfaleceste. Tudo o que ele vai falando dessa igreja, irmão, mostra que eles tinham uma alta performance de busca e de trabalho. No entanto, ele diz assim, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor.
Sabe o que ele está dizendo? Tudo isso que vocês mantêm, a performance alta, é algo que me agrada, desde que vocês não percam o coração. Porque fazer isso sem ter o real interesse, que é pela minha pessoa, pela minha presença, não vai cumprir o seu propósito. Eu acredito que nesses dias há um grito do coração de Deus, querendo o meu e o seu coração de volta para Ele, num nível muito mais profundo, numa dimensão de entrega e de resposta maior. Tem gente que se embriaga, querido, com muito tipo de coisa. Você olha para Jesus em Betânia, na casa de Marta e Maria. Maria está sentada aos pés de Jesus, ouvindo a palavra. Marta está trabalhando, correndo. Jesus disse que ela estava distraída com muitos serviços. A intenção dela era boa. Ela queria agradar a Jesus, ela queria honrar Jesus, ela queria dar o melhor atendimento, a melhor hospedagem para Jesus. A motivação era louvável. No entanto, ele diz assim: Marta, Marta, poucas coisas são necessárias. Ele diz, ou mesmo uma só. Basicamente ele está dizendo, só tem uma coisa que realmente importa. Todo o resto é secundário. Ele diz assim: Maria, sua irmã, escolheu a boa parte. Ela escolheu o que realmente importa. Isso não lhe será tirado. De tudo que você tem feito, a pergunta é o que realmente importa. Eu e você existimos para buscar o Senhor, mas não existimos apenas para manter a performance de busca. O que Deus espera é um coração que se incline, que o deseje, a ponto de dizer: eu quero mais você do que qualquer outra coisa. A ponto de dizer: eu não vou te buscar apenas porque eu tenho a obrigação de fazê-lo. Eu vou te buscar porque eu desejo muito fazê-lo. E há um sopro do Espírito Santo. Irmão, há um ambiente diferenciado aqui. Eu falei para minha mulher, eu falei: isso aqui está um barril de pólvora, vai explodir. Mas nessa noite, eu creio que eu e você precisamos tomar a decisão de dizer: Senhor, eu não vou te buscar de forma superficial. A minha busca não vai ser uma busca meia boca. Eu quero entrar nesse lugar profundo. Eu quero que você ore. Enquanto você ora, já que os homens invadiram a conferência das mulheres, eu chamei meu amigo Marcos Salles fazer uma ponta aqui. Eu pedi para ele cantar essa canção do Marcos Witt. Se você conhece, pode fazer dela a sua própria oração, mas você não precisa cantar junto. Eu quero que nessa hora você possa dizer: Senhor, eu realmente quero ter uma postura de te buscar para valer. Esquece quem está perto de você agora. É você e Deus. Fala com Ele, deixa Ele falar com você em nome de Jesus. Eu te busco, eu te busco com fogo em meu coração. Eu te busco, yeah, yeah. Eu te busco, recebe a
Espírito Santo, envolve-nos. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos. Permita-nos ter mais do que uma palestra, mais do que um discurso. Que a Tua palavra seja vivificada no coração de cada um de nós. Que o Senhor encontre em nós uma resposta mais profunda, uma nova disposição de entrega, um coração que realmente se posiciona, que decide fazer do Senhor aquilo que realmente é mais importante, que decide dizer: eu vou entrar nessa dimensão de busca onde mais nada realmente importa, a não ser te buscar, e te buscar de todo o coração. Eu quero abençoar o coração dos meus irmãos e irmãs neste lugar hoje. Espírito Santo, aquilo que o Senhor começou aqui e agora, eu oro que não termine entre uma reunião e outra, não termine quando algum de nós voltar para casa, para o hotel, para o lugar da sua hospedagem. Pelo contrário, que aquilo que o Senhor começou aqui continue, se torne progressivo, e que nesses dias haja, Deus, um profundo nível de entrega, de rendição, de quebrantamento e de paixão pelo Senhor. Queremos te ofertar nosso coração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todas as coisas, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a honra, a ele a glória, exaltação. A ele a honra, a glória. Oh, te amamos, Deus, precisamos de ti, Senhor. Oh
nesse lugar. Isso. Aleluia. Flua nesse lugar, Senhor. Vai falando com Ele, vai falando com Ele. Isso, se derrama. Deus está mudando a tua mente hoje. Deus está trazendo um senso de ordem sobre a sua vida, do que realmente importa, do que realmente importa. Deus está organizando. Uma vez eu ouvi o pastor Neil Barreto falar sobre o principal precisa voltar a ser o principal. Às vezes nós nos perdemos nas nossas atividades e deixamos a presença de lado. Mas a presença é o que importa, porque é a presença que vai ficar para a eternidade. Amém? É a presença que vai ficar para a eternidade. Quando Jesus disse, estava na casa de Marta e Maria, e Ele falou: Marta, Maria escolheu a melhor parte, e esta jamais lhe será tirada. Ele estava dizendo o seguinte: tudo mais pode ser tirado de você. Seu emprego, não é popular falar isso hoje. Seu emprego, de repente a sua saúde se abala, de repente uma crise vem, mas ele fala o seguinte: a minha presença está contigo quando você ganha, quando você perde, quando você está em cima, quando você está embaixo, em todo o tempo. A minha presença não vai te abandonar nunca. Eu estou contigo em todo o tempo. Quando traem você, quando caluniam você, eu estou contigo. Quando você ganha muito, eu estou contigo. Quando você perde tudo, eu estou contigo. A melhor parte não termina nunca. A melhor parte é o que vai permanecer para a eternidade. Está voltando para o lugar que você nunca deveria ter saído. E outra coisa, quem escolhe ficar aos pés de Jesus